a mediunidade existem muitos tipos, certo? Há muitas ferramentas e há o que nós temos, né, dentro de nós, e para cada ferramenta podia-se desenvolver uma via específica. Mas podíamos fazer aqui, assim, grandes grupos, que é os sensitivos, não é? Os empatas, e aqueles que são mais dotados para o psiquismo, não é? Os sensitivos, não é? Eles, a sua principal capacidade que está aflorada a nível mediúnico é a sua capacidade de sentir as coisas aonde elas estão, não é? Não é? Sentem instintivamente e de imediato, e isto é uma faculdade que vai sendo desenvolvida, como é óbvio. Os lugares, as pessoas, o que emana das coisas. Exatamente. O mundo das emanações. O mundo das emanações. Portanto, eles conseguem acessar emanações emocionais e psíquicas, formas mentais. Portanto, eles conseguem perceber, nós sabemos que tudo absorve. Por exemplo, este livro que está aqui, ele absorve as emanações que ocorrem nesta sala 24/24. Portanto, se nesta sala alguém ou várias pessoas sentem ou vivem determinada experiência, elas conseguem emanar coisas emocionalmente e ideias também, não é? Formas mentais, de maneira que o livro vai ter essa impregnação, porque cada objeto, seja ele onde for, ele acaba por ter sempre uma aura, não é? Cada objeto tem um plano magnético e esse plano magnético contém inscrito a matriz, não é? Por isso é que os lugares têm consciência. Uma das coisas que eu achei sempre muito interessante, e acredita, para mim, em arquitetura, a coisa que eu mais gostava era o aspecto simbólico, e tentar perceber, né, a fenomenologia do espaço e a fenomenologia do Genius Loci, que é uma proposta, não é, de que, grega, né, para já, e se calhar muito mais anterior, com certeza que sim, de que os espaços tinham alma, mas não era só a alma das coisas que lá aconteciam. Era isso que eu gostaria também de saber e investigar ainda mais. Os lugares também têm uma alma identitária claro. Dentro do próprio planeta, não é? Tem algo em si, tem uma identidade. As coisas são vivas, não é? Sim, elas não são apenas uma identidade pelo acumular de vivências, mas ontologicamente eu não sou apenas a soma das minhas experiências. Tenho as minhas experiências? Tenho. Isso faz parte de mim, claro, num nível. Mas noutro nível, que é o nível essencial, fora as experiências, eu sou um ser além da experiência, muito antes da experiência e para além dela. É esse nível ontológico das coisas, não é? Então, os sensitivos conseguem, em cada objeto, em cada lugar, conseguem sentir, percepcionar. Eles conseguem ir buscar toda essa informação. Isso. Então, esses são os sensitivos, não é? Já os empatas, não é? É ligeiramente diferente, no sentido em que eles sentem também as coisas, mas eles corporizam, não é? Empata vem de empatia. Certo. Ou seja, eles transformam-se exatamente naquilo que estão a receber. Sim, eles são como um espelho. Ou seja, eu gosto muito de uma frase sobre os empatas, que é, por acaso é uma frase bem densa, que quer dizer também outras coisas, dependendo, mas neste caso acho interessante, que é, se eu olho para o abismo também olha para mim. E é exatamente isso, o empata, ele vê alguém, ele automaticamente consegue mergulhar naquilo que vê, muitas vezes sem ter uma consciência e sem ter uma capacidade de regular esse mergulho, entra psiquicamente, entra no lugar da origem daquela energia, daquela emoção, daquela pessoa, e automaticamente ele e a pessoa são um só. Ele consegue compartilhar da mesma coisa que a pessoa, ele sente a dor do outro, ele sente como dói no outro, mas ele sente não apenas mentalmente, ele não se põe no papel do outro, ele é o outro, ele isso é uma diferença. Compartilha a identidade do outro. Porque lá está, aí está a pequena diferença, que não é pequena, é bem grande, dos sensitivos. Os sensitivos, eles tomam conhecimento da dor do outro, eles percepcionam, não é? Eles sentem. Sim, eles sentem. Mas não se transformam numa coisa, mas sentem. Já o empata não é? Ele transforma-se no outro, em si. São um só. Exatamente. Não é? E normalmente, o compartilhamento da informação. Normalmente não tem que ver com, por exemplo, imagina, eu estou num lugar, por exemplo, um empata. Podia muito bem ir a um lugar onde aconteceu uma série de desgraças e muita gente sofreu e não se sentir mal. Porque a questão dele não é sentir os ambientes, sentir as emanações. A questão dele é ter um outro e conseguir acessar o outro. Tem que ter uma pessoa. Se tiver uma pessoa, um animal, um ser vivo, certo? Ele consegue empatizar com aquilo de uma forma ímpar. Ou seja, ele é capaz, na boca dele, de conseguir dizer e traduzir exatamente o que a pessoa está a sentir, sem outra pessoa conseguir muitas vezes exprimi-lo. Claro. A questão aqui do empata tem muito mais a ver com uma questão cardíaca. É uma questão do amor.
é uma das partes da misericórdia, é uma das partes do desenvolvimento da chamatrina. Existe, não é? A sabedoria, não é? A vontade e o amor, por assim dizer. E a situação aqui é mais para o amor. Aqueles que desenvolvem mais a capacidade de empatia, de empatizar com o outro, é uma via mais feminina, é uma via mais de olhar o outro e conseguir sentir o outro, uma sensibilidade maior para com o humano, tá? Para com o próximo, não é? E muitas vezes a pessoa traduz-se nisso. O que é que acontece? Gostei muito, nós lemos alguns estudos científicos e há muitos estudos nesse sentido sobre o burnout de pessoas que cuidam de outras. Como é que se chama? A fadiga por compaixão. Por compaixão, exatamente. Psicólogos, psiquiatras, Cuidadores, terapeutas, Cuidadores em geral. pessoas que trabalham em lares, em hospitais, médicos, principalmente enfermeiros, pessoas que lidam diariamente com crianças e que estão com pessoas até num nível terapêutico, porque estamos a falar num aspecto em que o outro precisa de ajuda. Aquele que está no trabalho, Claro, em serviço, nessa profissão, no auxílio, essa pessoa vai sendo desgastada, porque empatiza. O ato de empatizar com o outro, muito ou muitas vezes, continuamente, e de sentir o que o outro sente, e de perder a sua própria identidade, muitas vezes para dizer, não sou eu que estou com este problema, é o outro. O outro sente-se assim. Não é a minha vida, é a do outro. Eu ainda não me consegui retirar da vida do outro e desempatizar e tornar-me mais fria para poder manter a distância, poder preservar a minha identidade psicológica. Esse é o primeiro ponto. A fadiga por compaixão é o burnout nestes casos, que acontece também em recém-mães, pais, cuidadores de crianças, bebés, ou de crianças que têm também problemas e limitações, deficiências de todo tipo, que precisa de compreensão, de cuidado, de atenção, que a pessoa não está bem e que precisa desse auxílio. Então, há uma drenagem imensa na pessoa. Agora imaginem, se for médium... Daí essa necessidade de uma pessoa se desenvolver, que senão... Se for médium... Nos exemplos que estavas a dar, não é? São coisas físicas, não é? Eu estou aqui ao pé de ti, posso simpatizar e eu percebo, olha, é íris, ok? Sem dúvida. Não é? Pelo menos no meu plano racional há um filtro que me diz, olha, sabes, pelo menos está aqui a pessoa. E se agora não estivesse? E se fosse um outro alguém, não é? Que não é que está aqui, ou poderá estar, imaginando, mas não tem a sua forma física, não é? Eu não sei, porque os meus próprios 5 sentidos não me dizem, olha, a pessoa está aqui. Mas ela estando, e eu de repente poderia me transformar e começar a sentir-me ou deprimido, ou triste, ou cheio de raiva, ou com isto e com aquilo, e de repente transformo a situação, não é? Com uma lente, imaginamos, de raiva, transformo tudo num desastre, num inferno. E digo assim, sou eu, fui eu que fiz. Isto depende. De onde é que vem esta raiva? É preciso perceber. Questionar é assim, eu costumo dar aquele exemplo, é velhinho entre nós, mas adoro, é sempre. Imagina, vocês entram no continente e vão fazer compras. Sim, é uma excelente ideia. Estão a ir muito bem com o vosso carrinho e de repente há uma voz que aparece, fulano tal, chamada à recepção, por favor, comparecer, não sei o quê. Ou então, um veículo de não sei o quê, está mal estacionado, por favor, venha cá e faça não sei o quê. Vocês ouvem estas vozes e dizem assim, que ouvi a voz. Vocês não entram em desafio. Não, ninguém faz isso. Porquê que não entram? Vocês sabem que a voz não vos pertence. Vocês sabem que não são vocês, que é um altifalante qualquer que pertence a uma coisa qualquer que estão a falar e a tratar de uma coisa qualquer. Claro, e simplesmente é um aviso. É um aviso. E simplesmente vocês têm um órgão. E vocês ouviram, foi sem querer. Muito bom. Foi sem querer, foi sem querer. Não, porque, coitado de mim, estava ali, eu também ouvi. Ou seja, imaginem que isto é uma piada. Ou seja, é uma piada, isto é irónico. Porquê que é irónico? É irónico porque da mesma forma que vocês estão nos lugares e sentem coisas, e muitas vezes são vocês, muitas vezes é as vossas próprias projeções. Mas quem já está a fazer terapia e já se autoconhece, já consegue entender os mecanismos das várias coisas que compõem o ser humano, porque isto não se lê tudo na internet. Nós temos que verdadeiramente estudar isto e investir nisto. Porque senão é andar aos papéis continuamente à procura de soluções de esquina. E isso não vai acontecer. Isso não vai funcionar. Vocês conseguem entender. Aquela não é a vossa voz. Claro. Aquilo não é nada. Aquilo não pertence a vocês. Simplesmente, o que vocês sentem nos vossos órgãos sensoriais pode não vos pertencer. Às vezes, não é vosso. Tem que ser sempre vosso. Não tem. Porquê? Foi um rasgo emocional que passou. Não foi emitido por mim, mas foi emitido por ele. Não foi emitido por ele, mas foi emitido por outra pessoa. Simplesmente, eu tenho um órgão emocional que consegue percepcionar todas as coisas que estão e que pertencem àquela frequência.
É simples. Aquela frequência não. Aquela realidade astral. Porque eu esteja mais alto ou mais baixo na frequência, não deixo de ver. Posso é não me sintonizar com isso. Posso é não aceitar e perceber que aquilo é uma coisa diferente, passo adiante. Mas se eu não souber nada, eu vou achar que estou louca. Eu vou achar que senti, eu vou achar que foi disto, eu vou tentar encontrar justificações para as coisas que na realidade não têm. Não têm essas justificações. Certo? Da mesma forma que no plano mental surgem ideias, aparecem imagens mentais, nem sempre são minhas. Claro. Porque, e a questão é, uma coisa é quando tu te conheces, e isto não é um clichê, uma coisa é quando tu te conheces, outra coisa é quando tu não te conheces. E quando tu não te conheces, e conhecer é conhecer mesmo, é conhecer o porão, é conhecer o inconsciente, não dá para conhecê-lo todo, não, mas dá para perceber mais ou menos quais são as tuas coisas, para perceber aquilo que são os teus assuntos e perceber aquilo que não são os teus assuntos. Existe uma assinatura quântica, existe uma assinatura tua, e tu, conhecendo-te, consegues perceber. Porque eu vi um carro amarelo. Já viste um carro amarelo e... o que é que isso quer dizer? As pessoas ficam muito assim. Eu vi uma coisa. Eu senti isto. E veio uma ideia assim. E eu vi alguém a falar e era assim. Eu estava quase a adormecer e aconteceu. Esquece. Tu estavas num plano Claro. a acessar um plano maior. São só fenómenos, não é? São fenómenos. A questão é, da mesma maneira que eu tenho olhos e eu estou aqui na sala e consigo ver a estrada lá fora, eu sou um carro. Vi um carro. Eu vi um carro. Eu vi um carro agora. Olha, outro. Passou outro. Viste? Eu vi um carro. Ninguém faz isso. Não é? Faz isto. Mas são fenómenos. Nós aqui estamos habituados. São fenómenos. Ao outro lado, quando nós conseguirmos ter evoluído e percepcionado que o plano astral existe e que nós continuamente recebemos inputs, que é informações dele, nós conseguimos perceber que ver estas coisas, rasgos de imagens que passam, seja porque estão plasmados no ambiente onde a gente foi, porque foi no shopping, porque foi na rua, foi na casa de alguém, porque foi no... Pronto. Ver, sentir, transformar-se na coisa, não é? Como as empatas. Não interessa. Claro. Importa é, quando é teu, vais resolvê-lo. Ok. Tens espaços para resolvê-lo, tens espaço terapêutico para resolvê-lo, tens espaço em casa para resolvê-lo, tens meditação para resolvê-lo, tens yoga, tens terapêuticas, tens terapeutas, tens o que tu quiseres. Não é teu, simplesmente, no momento certo, decides resolver aquilo porque sabes que não é teu. Ou seja, eu não me sintonizo com isto. Há métodos para isso? Não. Mas é preciso que tu saibas quais são. E é preciso perceber o que é, o que não é. E para fazer esta triagem do que é e o que não é, há um longo caminho. É preciso trilhar um longo caminho de autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é só eu quero me autoconhecer, o que é, não sei, gosto de coisas de espiritualidade e pronto. Não. Autoconhecimento tem mais que ver com uma questão psicológica profunda do que propriamente com espiritualidade. As pessoas fazem uma divisão muito grande e muito substancial entre espiritualidade e psicologia, e não tem. Por isso que nós achamos que a psicologia tem que estar mais perto da espiritualidade, a espiritualidade tem que estar mais perto da psicologia, porque tu não fazes espiritualidade sem psicologia, e não fazes psicologia sem espiritualidade. A questão é que o todo é melhor do que a soma das partes. Não é? Pronto. Aqui... Mas é isso, mas para lá, estávamos a falar dos sensitivos, os empatas e os psíquicos. Os psíquicos têm uma realidade um pouco diferente destas duas categorias que falamos primeiro. Porquê? Porque aqui já não se trata de uma forma geral, ok? Já não se trata de sentir as coisas, não se trata de se transformar nas coisas, trata-se sim de conseguir concentrar a sua força, o seu poder mental para um fim, não é? E aí são pessoas que utilizam mais o seu plano mental, seja para receber pensamentos, para emitir pensamentos, para que coisas se possam acontecer, e isso são os psíquicos. Okay? Já não é tanto nem a parte dos sensitivos com a parte energética, da aura, o campo eletromagnético, já não tem a ver com a parte psicológica dos empatas. Exatamente. Os psíquicos é mais com o poder da mente.